contados, podem falar quantos quiserem. Venho aqui deixar claro que o caso concreto é um inquérito que é tratado pela polícia. A defesa buscou tratar o tempo inteirinho como se fosse promotor de formulário, o que é totalmente uma mentira. Quando esses são fatos narrados pela polícia, que foram analisados não uma nem duas vezes. A defesa ela pode até não ter tratado sobre a limitação da mídia nesse caso, mas ficou bem evidente que eles trataram sobre a limitação do caso. Não, pois bem, não trouxeram seus pareceres, no justificado, não falaram sobre os pareceres das nossas testemunhas, ignorados, e unicamente se voltaram os horários para o caso do marketing, afirmação do marketing, como se fosse o primeiro erro da mídia, quando isso não é verdade. Tratando assim como se a morte do marketing fosse apenas uma porcentagem de erro deles. E após eles serem obrigados a se retratar publicamente, porque isso é narrado no caso, seria proporcional. Isso é tudo bem. Como foi dito pelos advogados, a mídia ela tem o dever de informar. Realmente, a mídia dentro do caso do Marco estava buscando informações. O processo da investigação do assassinato de Sara estava sendo demorado. Entretanto, quais eram as informações da polícia, quais eram as informações do Estado que estavam sendo passadas para a mídia? Que até então não haviam provas conclusivas de que Marco tinha assassinado Sara e de que o processo ia ainda demorar. Então, não havia necessidade da mídia sair e divulgar em matérias televisivas, em matérias jornalísticas, que Mark era o assassino de Sara, como uma reportagem que nós colocamos para vocês diz. A mídia ela foi atrás das informações e as informações prestadas a elas pela polícia era de que não haviam provas conclusivas de que Mark havia assassinado Sara. E ao invés de trazer para a população que já estava toda inflamada com esse espetáculo do crime, trouxe a seguinte afirmação, que Mark era o maior sanguinário de Santana, o maior sangue-frio de Santana, e não de que Mark poderia ser um suspeito. Então a gente pode analisar que mesmo a mídia tendo as informações de que não eram provas conclusivas que Mark tinha assassinado Sara, aquela essência do sensacionalismo presente em cada jornalista, ela traz aquela sensação de que, não, eu preciso trazer uma manchete chamativa para me ganhar a capa do meu jornal. Então a gente percebe que as informações passadas da polícia para a mídia eram as seguintes: não há provas conclusivas de que Mark assassinou Sara e que o assassino ainda está foragido. Mas a mídia trouxe a seguinte perspectiva de que Mark assassinou Sara. Senhor jurado, venho aqui clamar para que vocês tenham condolência a esse caso. Estamos tratando de duas pessoas que perderam sua vida. Sara, que foi assassinada, e Mark, que se suicidou. A mídia não pode ficar impune, simplesmente com a alegação de que tem seu direito resguardado de informar. Temos consciência que a mídia ultrapassou o seu limite, ela não apenas informou, ela influenciou uma vida. Mark foi altamente caluniado. As informações que eram proferidas a eles, com certeza o machucaram. Você acha que uma pessoa vai tirar sua própria vida por um motivo banal? Será que o que a mídia fez foi simplesmente falar que Marcos era bom pai? Que Marcos era bom marido? Não. A mídia o influenciou sim diretamente nessa sua ação. A mídia é culpada sim. Pense vocês, jurados. Vocês podem ser vítimas também de situações semelhantes a essa. Ninguém aqui está a mercê de uma situação como essa. Finalizando a minha fala, acredito que isso não pode ficar impune com a simples alegação. Direito de informação, não pode. Não foi só informado, foi caluniado, foi negligenciado o direito de ampla defesa do Marcos, porque o processo legal estava acontecendo. A mídia cai no discurso de que estava demorando, que estava lento, mas isso não dá direito de uma mídia mercenária proferir informações baseadas em fatos não verídicos. Assim encerra a minha fala. Perfeito. 4 minutos e 55 segundos. Defesa, vocês têm 5 minutos a partir do momento que vocês pedem o ok aí, tá? Já? Gostaria de invocar primeiramente o princípio da isonomia.
A lei ela precisa ser aplicada de forma justa entre todos os indivíduos. Eu digo isso porque, se tem que ter um réu aqui, então nós estamos julgando o caso errado. É preciso ter mais, porque não foi só o nosso cliente que divulgou o caso. Precisamos respeitar o princípio da isonomia para julgar esse caso. Vão punir os demais que postaram a respeito, que divulgaram? Vão punir as pessoas que deram as informações? Vão punir a pessoa que deu a foto? Nós vamos regredir, nós vamos criar uma legislação nova para adequar a conduta desse caso, porque o objeto aqui discutido nesse processo é o caso do Marco. Os demais podem vir a ser um comparativo, mas o objeto hoje aqui é o caso do Marco. E outra coisa, não tem nexo de causalidade entre o que a mídia divulgou e a morte dele. O que pode garantir se ele morreria ou não, independente da mídia? Porque ele tinha problemas. Na própria peça está escrito. Ele tinha problemas, ele era uma pessoa misteriosa. Como é que a gente vai saber se a depressão dele já não estava profunda? Se de fato ele já não tentaria contra a vida dele, independente de qualquer coisa, independente do que a mídia fez? Subjetividade. O direito penal não pode se basear em subjetividade. E outra coisa, a mídia não precisa esperar os verdadeiros bandidos serem presos para então trabalhar. Não precisa esperar. O médico não precisa esperar uma pessoa adoecer, porque ele faz o trabalho de promoção de saúde também. É da mesma forma. Vou criar uma legislação Da mídia. Segunda. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, você, excelentíssima bancada de advogados. Nosso Conselho de Sentença, que é composto por Marcos, Jennifer e Aliana. Vamos primeiro começar falando sobre o princípio da presunção de inocência, né? Nós vemos aqui que nós, de acordo com o artigo 5º, é um pilar fundamental do sistema jurídico que exige qualquer acusação que seja baseada em evidências sólidas concretas. Que a pessoa acusada seja tratada como inocência até que ele seja comprovado culpável, né? Então, eu vou falar um pouco aqui do que nós falamos, que nós estamos falando de uma vida que foi ceifada, né? Diante desses fatos, nós declaramos que a mídia ela é culpada, porque o papel midiático da mídia é informar por meio de campanhas midiáticas no rádio, TV, campanhas em televisão, campanhas em escolas. Mas o que nós vimos aqui, que essas informações que a mídia traz e leva, elas devem ser no mínimo censuradas, ou no mínimo com o intuito de amenizar essa situação, né? Então, esses fatos expostos aqui, nós declaramos a mídia culpada pelo excesso midiático de exposição. A gente vai abrir a palavra aqui agora para o nosso jurado imparcial, tá? Primeiramente, boa tarde. Gostaria de cumprimentar todos os senhores presentes, ao nosso juiz posto, ao Ministério Público, a todos os promotores, à Defensoria e a todos os senhores presentes, desde as testemunhas até os populares que aqui vislumbram a fala. Gostaria de primeiramente parabenizá-los pela atuação de ambos, os institutos que foram trabalhados aqui, e mediante ao fato vamos começar a corroborar as pontuações elencadas. O Ministério Público trouxe e fundou-se no princípio da presunção da inocência, assim como corroborou e contextualizou a liberdade de expressão e pensamento, mas concatenou que, neste feito, ele deveria ser usado assim, seguindo a presunção da inocência. Assim como foi corroborado aqui pela Defensoria, que é realmente direito e é instituto da mídia, enquanto sua função e sua atuação funcional, que ela possa privar-se e levar consoantemente as informações a quem é de deleite e a quem lhe é dirigido. Para o tanto, para o feito, nós escutamos testemunhas populares que, através da mídia, conseguiram corroborar e entender como o caso começou a se desencadear. No entanto, e assim realmente seguindo a pressa processual, nós começamos a ver que o fato e a influência da mídia, quando sensacionalista e realmente seguindo aquela linha da pessoalidade, realmente do apreço popular, ela começa a ganhar consonância e essa consonância torna-se uma consonância social. E ali atribui-se à mídia justamente o fato que foi feito prolatado.
A falta da presunção da inocência faz com que a mídia ganhe uma força e a massividade para o quê? Para rechaçar aquele que está enquanto uma pessoa que no trâmite processual está sendo acusada, concebendo-se ainda a presunção de sua inocência até o trânsito julgado. Porque nós entendemos e concebemos na peça processual que pelo feito não fora levado. Aqui, analisando os fatos, analisando os autos, eu corroboro com o pedido feito pela acusação. Considero culpado a atuação midiática nesse processo em específico, não rechaçando a mídia enquanto instituto, enquanto sua função. Considero-se culpado apenas no caso concreto afirmado e prolongado. Só para vocês entenderem, a dinâmica do professor foi a seguinte: primeiro a gente fazia todo esse procedimento e ao final a gente ia fazer uma explanação. Eu, enquanto professor, juiz aqui em posto, ia fazer uma explanação para vocês. Mas eu confesso que eu não sei nem o que falar direito, porque eu realmente não esperava um trabalho tão bem feito. Professor, de parabéns. Parabéns pela organização do júri, porque eu nunca tinha visto um júri assim. Eu nunca tinha visto um júri assim. Percebam que ele conseguiu colocar a defesa,